Bom, continuar sobre o assunto anterior, na aula 18, eu tinha parado, né, nos processos convencionais de tratamento de água, né? Conforme está aqui. Vamos lá. Os processos de tratamento de água existentes no Brasil, né, não mudam muito entre si, mas eles variam alguns aspectos, né? Aí vai depender principalmente da qualidade da água na fonte. Bom, então, basicamente, do que se trata? São instalações, né, que têm processos físicos, mecânicos, químicos, para conferir uma água com o mínimo de qualidade. Com o menor teor possível de coliformes fecais, na medida do possível com um teor zero de alguns contaminantes, podendo ser metais pesados, agrotóxicos, o que seja, né? Então, pega-se água do manancial, podendo ser da água corrente, de um rio, de uma represa. A vantagem de ter uma represa é que garante uma água um fornecimento mais constante possível, porque às vezes um rio pode secar, pode diminuir sua vazão, enfim. Então, se tiver algum lago artificial é melhor, né? Porque aquela represa pode armazenar água por um longo período de tempo. E aí tem-se o bombeamento, e aí tem alguns processos, né, como o peneiramento, né, para retirar pedras, folhas, até mesmo animais mortos, se tiver, né? E aí insere-se algumas substâncias, por exemplo, o cloro, né, para desinfecção, né, para matar micro-organismos que podem causar problemas à saúde, como por exemplo diarreia. E aí substâncias como o cal, que até mesmo permite o clareamento da água, e o sulfato de alumínio. Quando eu falo clareamento, eu vou explicar o porquê. Porque ao colocar substâncias como sulfato de alumínio e cal, parece que a tendência é diminuir o uso do sulfato de alumínio, porque parece que tem substâncias que são melhores aí para a saúde, tá? Não tenho certeza. Mas independente disso, tem processos como aqui a floculação, né? Do que consiste? Consiste em colocar substâncias em que aglomerem pequenas partículas. Por exemplo, tem água turva no tanque. Essa água turva, ela vai ser turva por muito tempo. Então, coloca essas substâncias para acelerar a aglomeração das partículas menores, algumas delas até microscópicas, e aí aglomero e com peso elas tendem a, desculpa, com peso pode decantar, né, pode precipitar, ou até mesmo flocular quando eles vão para cima, em uma situação em que substâncias têm uma densidade mais baixa que da água. E aí, com a floculação, quando o material vai para cima, às vezes até formando espuma, e com a decantação embaixo, torna-se possível a coleta desse material, em cima e embaixo. E aí, logo em seguida, a água passa por leitos de carvão ativado, cascalho, areia, porque são substâncias com alta porosidade que permitem adsorver. Tem um nome chamado adsorção, não absorção, adsorção, com letra D, em que as impurezas elas entram nos poros. Tá? E aí tem leito de carvão ativado, cascalho, uma areia mais grossa, uma areia mais fina, até a água sair mais limpa. E aí pode inserir cloro, né, para desinfecção. Se for um processo mais moderno, portanto muito mais caro, ozônio. E aí fala até flúor para higienização, né, dos dentes, mas há uma discórdia em cima disso, né, porque apenas 1%, uma pequena parcela da água, essa água vai para a boca, né, para beber ou para escovar os dentes, tá? Mas enfim. Mas como falei, o tratamento da água está condicionado à qualidade da água na sua captação. Quanto mais turva, quanto até mais suja, mais poluída a água, mais caro fica o tratamento. E o complicado é que é um processo contínuo. Isto é, o que entra sai, não tem como retornar. Talvez até dê, mas aí vai atrapalhar o tratamento e aí vai diminuir o fornecimento de água para as tubulações, acarretando na diminuição da pressão e podendo, na pior das hipóteses, até entrar impurezas para dentro da tubulação decorrente à presença de trincas. E aí a água fica suja, chega uma água turva nas casas, é como se quase não tivesse feito o tratamento. Por isso a importância de substituir tubulações por outras mais novas, com menos risco de trincas. Tá? E no meio do caminho, né, tem tubulação, tem estações de bombeamento, caixas d'água, enfim, né?
E aí o que está falando aqui é mais ou menos o que eu tinha falado antes, né? No países de clima desértico como Israel, uma parte da água para abastecimento é por osmose reversa, usando água do mar, tá? E aí fala, né, que é um tratamento caro, né? Acaba sendo uma água mais cara, inclusive a água que é usada até para irrigação. Só que eles usam irrigação por gotejamento, que é uma tecnologia que eles são pioneiros, tá? Olha só, grande quantidade de sal torna-se tóxica para o solo e de difícil descarte, porque você está querendo tirar a água da água doce da água salgada, né? Podemos dizer assim. Aí fica uma água cada vez mais concentrada de sal. E aqui é uma tecnologia alternativa, né? Que é usando o calor, colocando uma estufa para ferver a água e coletar a água quando ela entra em contato com o vidro, por exemplo, né? Vamos supor que seja aí uma estufa onde a água salobra fica embaixo, e aí o sal evapora, e aí entra em contato com o vidro que está mais frio, ela condensa. Então tem que ter tipo uma canaleta embaixo, rente ao vidro, para coletar essa água condensada. Talvez seja necessário até fazer uma linha, né, de dessalinização térmica, né? Porque às vezes nem sempre a água condensada sai doce, né? Assim melhor dizendo, às vezes pode ser com um pouco de sal. Mas é uma tecnologia que dizem que é barata, simples, cada comunidade pode ter uma próprio equipamento. Agora, os osmose reversa, para se tornar viável economicamente, tem que ser um sistema centralizado, uma empresa, uma central, né, de grande porte. É isso que quis dizer aqui. Tá? O exemplo é tratamento de água potável com a luz do sol, uma garrafa de vidro ou PET com água, e aí a radiação ultravioleta do sol, ela permite aí a desinfecção da água. Aí, ó, deixar 6 horas no sol e superfície inclinada, usar o material refletivo, mas é melhor usar garrafa de vidro, né? Porque PET é a tendência a derreter. O PET ela pode liberar substâncias tóxicas à água, como o bisfenol A, que pode causar até câncer, tá? Porque coloca-se substâncias aí para endurecer a garrafa PET, até mesmo para conferir cor, estabilidade, que pode ser tóxicas. Então, melhor é vidro. Tratamento de esgoto, esse aí que dá muito pano para manga, né? Mas antes disso, né, como é que é a coleta? O que é o esgoto? É água usada, né, no banho, água da privada, lavagem de roupa, lavagem de pisos, né? Só que dependendo do ponto da coleta d'água, a água pode ser também que pode, em vez de ir para o esgoto, ir para a galeria de águas pluviais, né? Então é o seguinte, o que é o natural? As tubulações passar por baixo do piso e cair numa caixa de gordura, que faz tipo como se fosse uma filtragem, né, digamos assim, onde fica acumulado os materiais sólidos, né? E aí vai para a tubulação, né, na rua, né, uma água com menos sólidos, né? Às vezes é algum material que caiu, né, sei lá, pedaço de pano, pedaço de roupa, um papel mais grosso, né, que dificilmente vai dissolver com a água, enfim, né? Aqui tem caixa de inspeção, enfim, até ir para a rua, naturalmente assim. E aí fala, né, de uma possibilidade de estação de tratamento de esgoto dentro de casa. É possível colocar lá um biodigestor fora de casa, né? Tem biodigestores que são 3 fases. A primeira recebe o esgoto, e aí aquele primeiro tanque ela enche, e aí começa a sair um pouco de esgoto no outro lado da caixa d'água, né? Com a saída bem no topo, né? Para promover aí o preenchimento completo do tanque. Nada impede também de colocar, né, um aerador, ou até colocar lá mas se fala, né, um rotor, né, uma máquina rotativa para ficar agitando, né, para acelerar a decomposição, né, a biodigestão. Aí chega no segundo, ela já chega uma água com um estágio intermediário, né, não tão suja, né, e aí tem o terceiro final, aí fica uma água de reuso, depois de passar por 3 tanques. Por que eu falo isso? Porque a biodigestão tem uma até disciplina que, algumas disciplinas, né, que tratam sobre isso, né, na engenharia de energia, no caso da FAEM, né, na engenharia agrícola, na FCA, que trata sobre o processo da biodigestão em várias fases. Tá? Que é
hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese, né? Onde ocorre aí as diferentes reações químicas, né? Conversões de moléculas maiores e moléculas menores e depois vira gás metano, né? Que é o principal gás do biogás, né? Mas independente, a cada tanque é uma fase, e aí no final das contas pode gerar um fluido, né, uma água de reuso, também chamada de água cinza. Se colocar em caminhão, o caminhão tem que ter o tanque cor de rosa, rosa choque, violeta, né, que é do padrão, né, padrão de engenharia, e podendo ser usado para lavagem de ruas. E no caso das residências, poder ser usado para descarga. Tá? Isso que fala disso aqui, usa filtro biológico, enfim, né, tratamento com cloro, com ozônio, aí vai, né? Aí como é que funcionam as coisas, né? Eu confesso que eu não sabia, né? Água de piscina vai para ligação pluvial. Eu achava que era para esgoto. Mas o resto é tudo para esgoto. Conforme está aqui, ó. Água da máquina de lavar, do banho, da privada, de tanques, né? De pias, né? Vai para a caixa de gordura, depois vai para a tubulação, né? E vai para a rua. Tá? Que mais? Tratamento de esgoto, como é que funciona? O que chama de gradagem, o que é? Grades. Porque às vezes né, alguém pode, algum espírito de porco, colocar alguma coisa grande e que não dissolve né, na descarga. Né? Algum material aí polimérico que não vai dissolver mesmo. Né? E aí tem a limpeza né, mecânica, e aí tem a aeração, né, que é a injeção de oxigênio, tá, para diminuir para acelerar né, a decomposição né, do esgoto, porque o esgoto já tem né, micro-organismos né, que digerem né, os nutrientes, e isso é acelerado quando você insere oxigênio, que é a tal da demanda bioquímica de oxigênio, que eu falei antes. Né? Aí depois tem a sedimentação, né, que o lodo né, ela fica sedimentado, e aí tem que aí a entrada é por cima e a saída também por cima, como vocês estão vendo, para encher o tanque, né? E depois desinfecção com cloro, com ozônio, enfim, até virar o que chamam de... É que assim, o termo efluente assim, afluente né, é o que chega, efluente é o que sai. Mas no caso aqui seria a água de reuso ou também podendo ser jogado direto no rio. A vantagem né, em usar água de reuso é que uma estação de tratamento de esgoto ela pode vender a um preço muito mais barato, essa água de reuso a um preço muito mais barato do que a água potável. O ideal, na minha opinião, é que uma cidade tivesse uma ligação de água potável e uma outra ligação só para água de reuso. Tá? Tudo bem, o investimento ia ser muito humano, em vez de ter um conjunto, tinha que ter dois conjuntos de tubulações. Mas é uma água que poderia ser usada para privada, para limpeza, assim, para fins não potáveis e principalmente pelas indústrias. Tá? Para algum processo aí de arrefecimento, né? Diminuição da temperatura, lavagem, enfim, lavagem de rua, como já falei várias vezes. E o lodo fica por um longo período de tempo né, estocado, né, às vezes até ao ar livre, né, para concluir né, a sua digestão. E aí, esse lodo pode ser vendido para uma indústria de fertilizantes, ou até mesmo ser usado como adubo direto. Porque não pode jogar fezes como adubo. Porque os micro-organismos contaminantes podem contaminar, pode até matar as plantas, dependendo da planta. Mas se jogar o lodo tratado, não tem problema. Aqui o esquema né, vai mais complexo, tá? Onde entra o esgoto bruto, né, gradeamento grosseiro, né, retira o material, medição de vazão, né, porque às vezes o esgoto chega a uma vazão variável, né, então tem tipo um funil, né, que estabiliza a vazão, tá? Tem peneira, remoção da gordura, né, gordura é a parte de cima, né, porque uma pequena parcela de esgoto tem gordura mesmo, isso é fato. Aí tratamentos, por exemplo, reator WASB, é um biodigestor mais moderno, né, que é composto por vários tanques, no mínimo 3, onde pelo menos o primeiro ele tem um reator que fica rotacionando né, para aeração. Tá? E aí, o que mais? Aí depois vem para um tanque que, bom, reator modificado, ácido modificado, chega aqui, coloca remoção de fósforo, coloca algum produto químico para retirar fósforo, porque fósforo pode causar, ao ser jogado no rio, pode causar eutrofização, que é aquela história lá da formação das algas, né? E, enfim,
toxinas que podem matar os peixes. Decantação secundária, desinfecção, UV é ultravioleta. Aí desinfecta, podendo ser desinfectada com cloro, com ozônio, até chegar no rio. E aqui, podendo ter condução do lodo, né? Dentro do lodo pode formar biogás que pode ser queimado. Tá? Queimado direto numa chama, né? Só para não jogar o metano para a atmosfera. Né? E porque é um passivo ambiental. Ou pegar o biogás e queimar no motor, fazer um tratamento aí para alimentar os veículos, né, que é a conversão do biogás para biometano. Né? Biometano é o metano quase puro, mais de 90% metano. Para converter biogás em biometano tem que tirar CO2, umidade, água, né? E material particulado, que é naturalmente formado aí, pequena quantidade, tudo bem, né? Mas que geralmente são formados com a biodigestão. Tá? Então, a composição do biogás varia, né? Tem biogás proveniente do lodo do esgoto ou do matéria orgânica, né? Resíduo sólido urbano, mas enfim, biogás é uma mistura de gases, combustíveis ou não. Principal combustível, metano, e principal incombustível, o CO2, que deve ser tirado para ser usado, por exemplo, se for quiser queimar num carro adaptado. Em Franca, no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, fazem isso. Isso aqui é exemplo de uma fluxograma de uma estação de Bauru, tá? Região central do estado de São Paulo. Esse aí, gente, que talvez é a maior estação de tratamento de esgoto do Brasil, que é a Estação de Tratamento de Esgoto Barueri. Além de receber esgoto de Barueri, que é uma cidade de uns 200 mil habitantes, ela recebe de uma parte da cidade de São Paulo e de cidades vizinhas, como Osasco, Carapicuíba, enfim. Esgoto de uma região de mais de 6 milhões de habitantes. Eles estão vendo aí, né, que é uma estação gigante, né? E aí no Rio Tietê, que passa aqui do lado, que recebe essa água tratada, podendo ser vendida. Aí vocês imaginam o quanto de biogás que é gerado. Uma estação, vocês estão vendo aqui, né? Estrutura enorme. Bom, recentemente passou por obras de ampliação e junto com isso, né, foi construída uma tubulação para receber boa parte do esgoto de várias regiões da Grande São Paulo. Tá? Aí, gente, até é uma publicação, né, de um trabalho desenvolvido numa estação de tratamento de esgoto chamado Guaxinim, em Dourados. Tá? Esqueci de falar, né? Essa estação aqui, o Estação de Tratamento de Esgoto Barueri, recebe 12 mil litros de esgoto por segundo. Tá? Que é só fazer os cálculos, né? O consumo médio de água do brasileiro é em torno de 180 litros por dia. Tá? E aí recebe 12 mil por segundo. Então, imagina a estrutura que deve ter, né? Aí tem uma estação chamada Guaxinim, que é essa aqui, que, se não me falha a memória, acho que recebe 120 litros por segundo de esgoto. Tá? Recebe esgoto de uma parte da cidade de Dourados. Olha só que interessante trabalho. A avaliação do potencial de aproveitamento energético do biogás gerado em reatores anaeróbios aplicado ao tratamento de esgoto doméstico no Brasil. Aqui dentro são 3 reatores, né, chamados reatores WASB, que é o mesmo que eu falei anteriormente, né, que pode ser instalado até em fazendas ou em pequenas comunidades, onde há agitação, né, rotação, né, com pulpás, e tendo até por posteriores processos de aeração. Né? Mas, enfim. E aí, no esgoto pode passar desse tanque, depois esse. Né? Isso aqui são as fases finais. Isso aqui são, mas fala, tanques de lodo. Bom? E aqui tem toda uma infraestrutura, espaço que permite aí posterior ampliação, se for o caso. Tá? Aí depois a água é descarregada no córrego próximo. Então tá aí. Aqui gera-se o biogás, né, que depois é queimado. Tá? E esse aqui é exemplo de biodigestores de uma criação de animais. Pode ser de suínos, de aves, pecuária leiteira, enfim, né? Aí o material cai nesses... Eu acho que eu já mostrei essa figura antes, né? Esse aqui é exemplo de um biodigestor chamado Marinha, o canadense, em que a área é grande, possibilitando
uma insolação maior, e ainda mais que a luna é preta, né, então absorve mais a radiação solar, aumentando a temperatura, né, no interior aqui do biodigestor. É um processo, não, como toda biodigestão, é um processo lento. Aí tem a biodigestão, depois o lodo ela cai aqui num nível mais baixo, podendo ser usado aí, por exemplo, para adubar essa floresta de eucaliptos, por exemplo, né? E a água residual podendo ser usada na lavagem das baias, né, das pocilgas, retirar a cama de frango, se for o caso, né? Enfim. Esse exemplo de um biodigestor pequeno, tá, que gera biogás para alimentar aqui parece um fogãozinho de acampamento. E existem outras formas, né, de tratar o esgoto, né, pensando principalmente em sítios, fazendas, né, entrando no conceito da permacultura, né, onde usa menos recursos, mais recursos da natureza, né, e menos industrializados, enfim, onde há uma tendência assim, de uma necessidade menor dos serviços públicos municipais. Aqui, por exemplo, um esquema, né, onde em vez de jogar o esgoto numa fossa e depois contamina o lençol freático, que pode até ser usado para beber, né, por que pareça, a não ser que colete água de um ponto mais alto e o banheiro fica um pouco mais baixo do morro, né, por exemplo. Ou fazer que nem que eu falei, né, que inclusive tem alguns exemplos, né, como esse aqui, né, que são um tanque atrás do outro. Agora aqui mesma coisa. O primeiro esgoto cai no tanque, deixa encher, aí depois o outro tanque recebe o esgoto menos sujo, depois sai uma água de reuso, depois pode ser usada como adubo. Ah, mas aqui no Famulodo, tudo bem, depois coloca lá em um tanque, né, como se fosse esse aqui, aí deixa depurar aí por vários dias, ou até, sei lá, de um mês para o outro, para depois usar como adubo. Aí sim está adequado. Tratamento ecológico do esgoto, só que tem esses tanques também, só que estão junto com bananeiras, com plantas, né, que absorvem os nutrientes do esgoto tratado, né? Aqui até dá a sugestão, né, água da descarga, caixa da água da chuva. Água da descarga com resíduos humanos, esgoto, que contém bactérias causadoras de doenças, aí fossas vedadas, onde bactérias patogênicas são eliminadas pelo processo da decomposição dos resíduos, aí depois a água cai aqui no local aí com várias plantas, né? Aí tem tal do banheiro seco, também, que é algo bem parecido, né? O interessante é que o esgoto não entra em contato com o lençol freático, tá? Vamos falar de desperdício de água, que é um assunto que eu tinha até apresentado anteriormente, né? Que devido a vazamentos, enfim, né? Falamos até que em Manaus tem um índice de desperdício de 75%, ao passo que em Pelotas chega a 2%, coisa assim. Fazendo comparações, né? A Dinamarca tem um desperdício bem menor que o Brasil. E quando eu falo esse desperdício, né, decorrente das perdas de água por vazamentos na distribuição, não estão falando do desperdício dentro de casa, por exemplo. Agora dentro de casa, não convém nem ficar entrando em detalhes aí, né, uma informação aí que de acesso livre e fácil a todos, né? Aí tem todos esses cuidados. Por exemplo, né, o que fazer com a água da máquina de lavar roupa? É uma água com qualidade equivalente à água de reuso, né? Não pode beber, não dá para tomar banho, né? Mas dá para lavar carro, lavar piso, né? Enfim. Dizem, né, que até dá para regar com a água do sabão, né? Isso aí já não sei, já ouvi falar que pode, né? Quem quiser procurar informações, né, e até fazer um trabalho valendo 2 pontos numa prova, no mínimo, né, depende da qualidade do trabalho, lógico, estou aqui à disposição para receber. Tá? Um trabalho que fala sobre um vídeo de 5 minutos com material assim que possa me convencer de que vale a pena ou não usar a água da lavagem da roupa para regar plantas. Tá bom? Que mais? Aí fala, né, que é uma conscientização, né, escovar os dentes ou barbear, né, com a torneira fechada, banhos não muito prolongados, quando estiver lavando a louça, né, quando estiver saboando, deixar a torneira fechada. São medidas simples, mas que muita gente não faz, né? Cuidado com a torneira aberta, dados semelhantes que tinha antes, né?
Então, até só de curiosidade, né? Quanto que você realmente precisa de água? Quem fala, né, em, sei lá, no mínimo 2 litros por dia, sei lá, né? Mas, vamos continuar. Gestão das águas pluviais. Esse problema aqui eu já tinha comentado antes com vocês. Eu não vou falar muito assim de política, nada disso, né? Porque quando mostra uma figura dessa aqui, né, suscita até discussões, né? Governos diminuem verbas de prevenção, orçamento contra enchentes cada vez menor e despesas para correções, né, cada vez maior. Mas de novo, né, o que acontece? Solo cada vez mais impermeabilizado, né, com mais concreto e asfalto, menos água absorvida no solo, né? A água não tem para onde ir. Então é mais água correndo mais rapidamente para os rios e para os canais. Cada vez mais água indo superficialmente e enchentes mais rápidas. Aqui, ó, resultado, tragédia anunciada. Não me venha culpar a chuva. Porque todo ano é a mesma coisa, por exemplo, na cidade de São Paulo. Tá? Então, tempestades todo ano sempre acontecem. O que falta é mais obras, como, por exemplo, aumentar a largura das tubulações dentro de galerias de águas pluviais, por exemplo. Ou até mesmo adotar programas de estímulo à captação de água de chuva para posterior uso. Não ajuda, né? Mas não é o suficiente, mas até as pessoas podem usar menos água das empresas, né? E que mais? Principalmente isso, em São Paulo, às vezes eu falo até construção de mais piscinões, né? Piscina não ser aquela estrutura, como se fossem piscinas de concreto. Principalmente onde tinham lagos, né? Por que forma um lago? É o local, um lugar mais baixo, né? Onde acumula mais água, né? Por causa do nível, né? Está mais baixo. Aí você constrói uma avenida, passa por cima de um lago, é natural que lá alague, né? Como o próprio nome diz, né? O lago alaga. Deve ser uma piada de mau gosto, né? Mas é a realidade. E um erro cometido no passado em muitas cidades como São Paulo, né, é levar o esgoto para uma galeria de águas pluviais, isto é, ter uma galeria que não é separada. Aí mistura água da chuva com esgoto. E aí a água não é tratada e vai para o rio. Né? Então, só aos poucos e bem devagar que estão separando uma coisa com a outra. Porque no passado havia essa preocupação assim, né, de separar o esgoto das pessoas, mas levar para o rio. Né? Então não havia essa preocupação de, mas o esgoto não está sendo tratado. Balanço da água no Brasil e no mundo e estiagens. Bom, essa é uma informação que até poderia ter colocado no começo, né? Em que apenas uma pequena parcela da água disponível no planeta está apta para consumo. Que 97,5% da água ela é salgada, 2% é água doce. Dentro dela, 68%, mais de 2/3, da forma de geleiras, glaciares, neves eternas ainda. Tem uma neve eterna que nunca descongela. E aí tem as águas subterrâneas, até podemos captar, né, se for um aquífero, solo, pântanos e geada, já é mais difícil de captar, e 0,3 rios e lagos, que é uma forma mais fácil de captar para fins de abastecimento. E essa informação que eu vou passar para vocês é bem interessante, porque fala-se muito, né, do desmatamento na Amazônia e seus impactos ao clima em outras regiões como o Sudeste e Centro-Oeste. Isto é, com o desmatamento diminui as chuvas. Isso é verdade, porque uma grande floresta como a Amazônia, a floresta amazônica, há uma evaporação, uma transpiração muito grande, né, que forma o que chama de rios aéreos, isto é, nuvens carregadas que saem de uma região e vai para outra. A árvore evapora a água e também solta partículas que ajudam a formar nuvens, fazendo essa água voltar para a terra em forma de chuva, formando um ciclo, no mesmo lugar, inclusive, né? Que gera uma área de baixa pressão em cima da Amazônia. Em cima do mar, a água é evaporada pelo sol. Então, a umidade sai do mar, vai para a Amazônia, né, porque forma-se uma região de baixa pressão. O que acontece quando forma uma baixa pressão? Os ventos vão de uma região de pressão mais alta para a pressão mais baixa, de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Então, forma-se ventos em direção à Amazônia,
E aí a umidade é sugada para dentro do continente pela baixa pressão em cima da Amazônia, né, devido aí ao intenso ciclo hidrológico que forma aqui. E aí forma-se um vento, né, constituído um rio aéreo, aí formando assim o rio aéreo que traz água para o sul. Então a umidade sai do mar, ela passa para a Amazônia, que forma uma região de baixa pressão, e ela não vai. Se você pegar o mapa da América do Sul, né, o mar está no lado direito, a floresta amazônica está mais numa região mais central da América do Sul, só que ela não vai para a esquerda devido à presença da Cordilheira dos Andes. Então, em vez de da direita para a esquerda, vai da direita para aí na Amazônia ela tende para baixo. E aí, em vez de ir para a Colômbia, para a América Central, para o Pacífico, ela tende para baixo, pegando Peru, Bolívia e Brasil, né? Isto é, faz um caminho, da forma como vocês vão ver, né? Mais ou menos assim, ó. Assim. Bom, daqui a pouco tem uma ilustração que eu vou mostrar para vocês. Isso aí, ó. Calor equatorial evapora o oceano, nuvens avançam trocando umidade com a floresta devido à formação de uma massa na região de baixa pressão. Chegando nos Andes, chuvas formam a cabeceira do Amazonas, né? E devido às cordilheiras, elas dão a meia volta. O resto da umidade vem irrigar o sul e o sudeste. Então, os rios caudalosos dos afluentes do Rio Amazonas, ali do próprio Amazonas, elas se formam devido às chuvas decorrentes a esse rio aéreo. E aí se desmata, ocorre aí uma diminuição, um aumento do desequilíbrio, né? Não forma uma região de baixa pressão, e tem maior dificuldade de captar a umidade do oceano. Chove menos tanto aqui na cabeceira dos Andes, quanto aqui nas regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Uma árvore adulta transpira mais de 10 mil litros de água por dia, então a Amazônia transpira 20 bilhões de toneladas de água por dia, só de curiosidade, né? Bom, e assim, né, conforme aumenta o desmatamento, diminui esses rios aéreos e chove cada vez menos e vai tudo virando deserto. Tá? Estiagem no sul é fruto do desmatamento e aquecimento global. Tá? Então, ocorre uma interferência aqui no processo, vai chover cada vez menos no sul, por exemplo, né? Tempestades violentas, onde a água vai embora toda de uma vez. No começo do ano, em Minas Gerais, choveu o triplo do normal. Além de chover menos, em média, né? Quando chove, chove de uma forma mais intensa. Então, tudo fica mais intenso, tanto estiagem quanto chuvas intensas, né? E aí aumenta os alagamentos, aumenta os transtornos, né? E aí até fala, né? Desmatamento no cerrado pode faltar água no Brasil todo. Por quê? Porque o cerrado pode alimenta, né? Aquíferos como o Guarani. Então, por exemplo, em regiões onde o aquífero está mais aflorado, está mais próximo ao solo, ela tende a formar nascentes. Tá? E só que o aquífero é formado, né, pelo acúmulo de água, né, que vai penetrando com as chuvas. Tá? E boa parte das cidades, por exemplo, Ribeirão Preto, é uma parte das águas que alimenta Ribeirão Preto vem do aquífero Guarani. Tá? E aqui, ó, desmatamento já prejudica a safra do milho, porque vai desmatando, menor transpiração por parte da floresta, os rios aéreos ficam mais fracos, com menos umidade e chove menos. Aí, ó, a floresta muda a umidade para o resto do país, menos floresta, menos chuva, e safra menor e perde dinheiro. Tá? Aí tem outras preocupações também, né? Por exemplo, a captação de água da natureza, né? Em alguns lugares tem sido muito maior que a reposição natural. Chegando ao ponto de algumas fontes até mesmo secarem, aí tem que recorrer a locais cada vez mais distantes. E tem locais, principalmente próximos ao mar, e que retirou tanta água do lençol freático que a água salgada penetrou no solo. E aí, o que era doce, a água para abastecimento ficou salgada. Tá? Aí tem a questão da vulnerabilidade, né, das populações, principalmente em locais onde recurso é escasso, enfim, né? Eu falei 180, só uma pequena correção. 162 litros por habitante por dia foi o volume médio de água consumido pelo brasileiro, que está um índice até acima do ideal
que o ideal pela ONU, acho que não sei se é 140, mas muito maior do que a média mundial. Aí fala, a crise de água, né, de 2015, né, quando der aquela encrenca lá no sistema Cantareira. Eu vou mostrar para vocês aqui de novo, nos vídeos anteriores, né? Tudo bem que está bem lá atrás, né, não tem problema, eu mostro de novo. Está bem para trás mesmo. Aqui. Quando a crise hídrica, principalmente no sistema Cantareira, né? Então, na época, né, discutiu-se o porquê que faltou água no sistema Cantareira, porque choveu primeiro, né, porque choveu menos que o normal, né? Até mesmo a captação, um dos motivos poderia ser esse, mas não é, né? Uma maior captação de água. Poderia, né? Porque captar mais, o nível tende a baixar. Mas não foi o caso aqui, até onde eu sei. Então, assim, as soluções apontadas, recuperar matas ciliares e mananciais. Já falei, né? Por quê? Porque recuperar a vegetação, né? Recuperar a nascente, a tendência é a natureza absorver mais água e ser liberada de uma forma mais vagarosa, mais devagar. Isto é, você não precisa, você não vai se preocupar apenas com o volume do reservatório em si, mas também vai ter lá a própria natureza absorvendo água para você. Tá? Então, o sistema Cantareira que tem alguém que possa dar esse suporte, que é a própria natureza, né? Vegetação ao redor, enfim, né? Quanto mais se recupera a vegetação, né? Mais água absorvida pelo solo e mais nascentes são formadas com uma água cada vez mais pura e menos turva. Consertar vazamentos da rede pública, né? Se diminuísse o desperdício de 37% para 5%, precisaria de menos obras, né? E a carência é menor. Se a população tivesse mais custo instalar mais sistemas de captação de água de chuva, aí diminuiria menos ainda. Por quê? Dependendo da situação, né? Se for, por exemplo, uma casa grande onde vive 2, 3 pessoas, definitivamente não precisa de água da concessionária. Claro, tem que instalar uma instalação, colocar uma instalação para purificar, tratar a água da chuva. É possível? Fica caro? Fica, mas enfim. Mas mesmo assim, mesmo pegando a água da chuva para fins não potáveis, já seria algo como pelo menos 30%, 40% das necessidades. Saneamento básico, despoluir rios. Se o rio Tietê, na Grande São Paulo, fosse limpo, até poderia bombear água do rio Tietê para o sistema Cantareira. Para mim, para diminuir as enchentes na cidade de São Paulo. Reuso para a indústria e agricultura. Pegar água tratada, reusar, de reuso, água que também é chamada de água cinza, das estações de tratamento de esgoto, e levar para a indústria. Na cidade de Mauá, na Grande São Paulo, já fazia isso. Tem uma estação de tratamento de esgoto, acho que em Mauá mesmo, que leva água para uma refinaria da Petrobras. E a única medida implementada de curto prazo foi buscar novas fontes de água, que, a meu ver, é bem mais caro. Choveu menos que o esperado. Choveu menos que o esperado e as reservas já estão em estado de atenção. Porque tem sido assim, um ano está uma situação caótica, outra nem tanto. Está sendo assim um ciclo de 2 anos. Sobre os aquíferos, né, que são os maiores reservatórios de água aptas para beber no mundo. Tem muito mais água nos aquíferos que nos rios, em qualquer lugar do mundo. E aí tem aqui o maior do mundo, região de Santarém, Alter do Chão. E o segundo maior do mundo, o aquífero Guarani, que pega uma grande extensão, como vocês estão vendo. E as capacidades. Quando fala quilômetro cúbico, gente, com certeza é absurdamente grande. Não que tem outros aquíferos, tem outros aquíferos também, né? Eu até mostrei aqui, ó. Urucuia, Bambuí, enfim. Talvez esse de Bambuí abasteça boa parte da região metropolitana de Belo Horizonte, não tenho certeza. Mas assim, em alguns lugares, né, o aquífero está mais fundo, está mais raso, onde está mais próximo ao solo, é permitido aí a captação até mesmo para a agricultura. Fica mais barato. Mas tem que ver a qualidade da água. E uma desvantagem de trechos do aquífero ser mais raso, mais perto do solo, está mais vulnerável à contaminação, principalmente por agrotóxicos. Tá? Até mesmo despejo irregular da vinhaça. Tem que tomar cuidado, né? Que vinhaça é produto da destilação, né? Processo de produção de etanol.
Tem que tomar muito cuidado com isso. Que eu falei até pouco tempo atrás. Se pegar muita água do subsolo, do lençol freático em cidades litorâneas, a tendência é que chama de intrusão salina, que é o intruso, né, no caso aqui a água do mar, entrar e penetrar no aquífero e contaminá-lo. Isso está acontecendo muito porque, dando exemplo de Natal, a água captada via poços artesianos, principalmente de forma clandestina. E aí o esgoto vai para fossas clandestinas e filtra, contamina. Tá? Proposta, recarga artificial do aquífero. O que é isso? É captar água, tratar o esgoto e reinjetá-lo, recargá-lo, né, para aumentar a pressão dentro do aquífero, aí o aquífero cheio não deixa a água salgada entrar. Talvez até vaze um pouco para o mar. Acho que pela figura dá para entender muito bem. É de novo lá da página Água Sua Linda. O grande problema, por exemplo, da instalação de hidrelétricas, ele altera a dinâmica das vazões, da vazão de um rio. Porque é natural, né, que em uma determinada época a vazão seja maior, outra seja menor. Por exemplo, janeiro, fevereiro, março, uma vazão alta, junho, julho, agosto, uma vazão mais baixa. É natural. E aí, vai construir uma barragem numa hidrelétrica, a vazão vai estar condicionada à necessidade de energia elétrica. Então, às vezes, precisa de mais energia elétrica numa época, então vai jorrar mais água naquela época. Isto é, vazão alterada. E o que pode acontecer, que já está acontecendo no Rio São Francisco, a água do mar avançar até 50 quilômetros para dentro. Talvez a transposição do Rio São Francisco, que eu falei anteriormente, possa prejudicá-lo. E aí, por exemplo, em vez de ter peixe de água doce, vai ter peixe de água salgada. Tá? E aí, altera até a dinâmica das praias ao redor. Por quê? Porque tem praias que são formadas com os sedimentos, material inorgânico que vem do rio. E aí, se não chega mais no mar, do rio para o mar, as praias podem definhar. Tá? Aquele absurdo que eu tinha comentado, né, como se fala, retificação de rio, às vezes retifica um riacho, vira um pequeno canal e depois coloca uma avenida por cima. Tá? Se, por exemplo, retificar e não colocar concreto do lado, o solo fica mais desprotegido e ocorre desbarrancamento, acelerando o assoreamento. Embora nas grandes cidades o assoreamento já ocorre decorrente ao acúmulo do lodo, da matéria orgânica, de folhas e de esgoto. Tá? E aí ocorre, por exemplo, eutrofização, que eu já falei várias vezes, decorrente à presença do esgoto. Olha só, a natureza, né? Permite recarga do aquífero, várzeas impede assoreamento e enchente. Enchente já é natural nas várzeas, né? Mas ninguém quer uma enchente na tua casa, né? Captação de água, esgoto tratado, enfim, como deveria ser, né? Mangues filtram, né? As impurezas que tem na natureza, né? Como deveria ser, costas e mananciais protegidos, matas ciliares. A tendência, gente, é aumentar, né? Estimular ainda mais o reflorestamento em costas, né? Em declives. Porque, primeiro, declive, ele é mais suscetível a desmoronamentos, a erosão. E claro que sempre foi muito mais complicado construir casa em morro e plantações e criação de gado em morro. É mais por causa disso mesmo. Agora outra questão, né? A questão dos agrotóxicos, né? Defensivos agrícolas, se usados em excesso, contaminam o lençol freático, aquíferos e rios. Aí a grande polêmica é que a legislação no Brasil é diferente da Europa, por exemplo. Então, quanto agrotóxico pode ter na água potável? Na Europa, 0,1 micrograma por litro. No Brasil, alguém já fez o cálculo, 500 microgramas por litro. Por que a legislação lá é diferente daqui? Por que tem agrotóxicos que na Europa são proibidos e aqui são permitidos? Tá? Eu não vou entrar mais em discussão, porque isso aí já entra muito na área da política, mas é a realidade, não é frescura. Tá bom? Deixa eu ver, vou ou não vou? Eu acho que eu vou dar uma parada aqui nesse vídeo
tá? Mas só ver aqui que acho que vai precisar só de mais de um vídeo, acho. Deixa eu ver aqui, acho que dá até para terminar. Não, dá, vou continuar. Consumo de água. Opa, não faltou eu compartilhar. Eu acho que mais uns 10 minutos no máximo vai de boa. Quem consome mais água no Brasil? Vocês estão vendo aí, né? Irrigação. Tá? Mais ou menos 70% da água vai para irrigação. E aí uma parte considerável vai para as indústrias, por exemplo, aqui abastecimento animal, né, que é hidratação dos animais. Enfim, mas o forte aqui, o que chama atenção é a irrigação. O que fazer para diminuir? Depende da situação, né? Existem processos aí de tecnologia de irrigação que consomem menos, como irrigação por gotejamento, mas o gotejamento não serve para qualquer cultura agrícola, né? Abastecimento urbano, se tratar todo esgoto gerado, o volume que entra é o mesmo que sai, então não tem problema. Até mineração é um negócio preocupante também, né? Porque usa-se água também para tratamento de minérios, né? No caso lá dos famosos rejeitos de minério das barragens lá de Minas Gerais, né? Consumo total, mais de 1.100 metros cúbicos por segundo, mais de 1.100.000 litros por segundo. Que eu falei aquela hora, né? Em torno de 160 litros por habitante dia no Brasil, tá? Vamos lá, o que mais que tem que falar para vocês? Tá, quem gasta mais água, né? Ele capta 1.084, por exemplo, gasta 692, devolve 292, né? Como assim? Na irrigação, né? Você bombeia a água do poço artesiano, do lençol freático, do rio, de um lago, enfim. E aí você joga lá no solo, né? Uma pequena parte vai para as plantas. O resto vai para o solo, é lavado, vai aquela água turva lá para o rio, né? Tem o desperdício, né? É isso onde eu quero chegar, tá? E aí, quando fala, né, quanto gasta, tem aquela água que fica retida no próprio alimento, né? Então, por isso que você pega 1.000 litros, você não vai devolver para a natureza 1.000, vai devolver menos. É isso que quis dizer. Vamos lá. Por exemplo, termoelétrica, você bombeia a água, né, para os seus processos, uma parte da água vira vapor e vai para o céu. Então, não tem como devolver a mesma quantidade para o rio. É isso onde eu quero chegar. Esse é o exemplo, né, de um projeto, né, de um edifício econômico, que pega a água da chuva, que deixa no reservatório. Quando é água da chuva, pode ter um pequeno tratamento de água, aí, ou até mesmo não ter, né, para devolver a água, né, para as privadas, ou até mesmo ter uma mini estação de tratamento de esgoto e pegar essa água, né, que vai ter a mesma qualidade da água da chuva e ter o mesmo procedimento da água da chuva, né, privada, jardinagem, enfim, né. Bom, é isso, né? E cai naquilo de novo que eu tinha comentado antes, né? Que seria ideal para uma cidade que tivesse tubulação de água potável, que essa é para fins nobres, e água não potável, água de reuso, água cinza mesmo, são sinônimos, né? Para usar para fins não potáveis. Que com certeza a água de reuso é muito mais barato. Vamos supor, enquanto a água potável, ele custa, vamos colocar aí em torno de, claro que depende do lugar, né, da cidade, do estado, vamos supor, R$ 6 o metro cúbico, supondo, né? R$ 6 o metro cúbico. Com certeza a água de rio seria bem menos, talvez R$ 2, R$ 3. Aí o gasto seria mais aí para transporte, né? Porque você pode incidir o custo do tratamento de esgoto na água de reuso. Mas como as empresas de saneamento são obrigadas a tratar o esgoto, então não pode colocar. Tá? Isso é, não pode inserir o serviço de tratamento de esgoto na venda da água de reuso, porque é obrigado a tratar o esgoto. Então só vai, o custo da água de reuso vai ser apenas para bombeamento, transporte, né? Se for caminhão, bombeamento, né? Se tiver uma tubulação própria. E para terminar, né, existe, né, as instâncias hidrotermais. O que são as fontes termais? São locais onde aflora a água quente,
ou aflora águas hidrominerais, né? Água sulfatada sódica, sulfato de sódio, água sulfurosa, tem enxofre, água bicarbonatada, água com flúor, água com tório, que é usado para fins medicinais. Mas na maioria dos lugares do Brasil é apenas água quente mesmo. Por quê? Porque tem algumas estruturas geológicas e alguns lugares que permitem afloramento de água quente, que pode ser usado, que é usado, né, para hotéis, pousadas, resorts, parques, etc, né? Só que tem que tomar muito cuidado também, porque você não pode bombear água demais, senão pode secar. Então o ideal é bombear a água e rejetar a água de volta. Ou bombear só um pouquinho, em comparação à capacidade de captação dessa água. Então, o que acontece, né? Alguns lugares, Brasil afora, eles viraram, né, instâncias hidrotermais, hidrominerais, devido a projetos, né, de busca de petróleo. Perfurou-se com brocas, em vez de encontrar petróleo, encontrou água. Né? E tem cidades que existem lá uma restrição do uso da água, né, porque tem lugares que pegam a água dessas instâncias e usam no saneamento básico. E aí tinha uma época que cidades como Caldas Novas, né, a população estava exagerando, estava esnobando, estava desperdiçando água. Então existe todo o controle do uso da água, às vezes só para fins turísticos. Se usado na cidade, parece que Águas de Santa Bárbara, se não me engano, que a água é bem barata, né, porque é uma cidade muito pequena e pega a água do aquífero Guarani, que é abundante. Porque naquela região lá, o, o afloramento do aquífero Guarani está bem raso, está bem próximo ao solo. Mas, enfim, então o que acontece? Aí, olha só, elementos radioativos naturais também aquecem a água, né? Então, tem lugares, né, que há uma promoção do turismo decorrente ao afloramento da água quente, tá? E aqui, só de curiosidade, né, os pontos onde são captados a água para água mineral, para engarrafamento, né? Estão vendo aí que existem mais concessões de lavra em regiões mais povoadas, né, mais populosas, estado de São Paulo, estado do Rio, por exemplo. Isto é, a extração da água mineral está onde a população se concentra. Né? É um produto que é extraído perto do consumidor. Bom? E existe toda uma legislação, todo cuidado acima disso. Por quê? Porque se captar uma quantidade de água muito acima que a legislação permite, pode causar problemas para outros consumidores, outras indústrias, uma cidade próxima. Existem denúncias em uma cidade do sul de Minas em cima disso, de uma empresa que está bombeando água a um volume tão grande para a sua indústria que está faltando água para a população. Eu não vou colocar os nomes aqui. E sobre gestão de água, gente, basicamente é isso, né? Tem muito pano para manga, tem muita coisa para falar, tá? Aí quando eu falei de novo, né, gestão da água é o quê? Água limpa, né? Água potável e água esgoto, né? E faltou falar dos efluentes industriais, mas aí cada indústria tem uma característica diferente desses efluentes que deve ser tratados com diferentes tecnologias, tá? De tecnologias ambientais. No próximo vídeo, eu vou falar com mais detalhes sobre coleta de água de chuva, mostrar algumas normas, mostrar os procedimentos de cálculo, tal, que pode interessar para alguns de vocês, até mesmo instalar em casa. Tá? Então, sobre gestão de água, basicamente é isso. Tá? Então, espere aí para apresentar os próximos vídeos. Até logo.